A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a continuação do Mudando de Nível, né? E hoje eu quero deixar um texto no seu coração, está lá em Marcos, capítulo 8, do verso 13 em diante. Você que está com sua Bíblia, quer acompanhar, acompanhe comigo a leitura. Diz assim: E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. De novo, o Senhor levando os discípulos para o outro lado, mudança de nível. E olha só o que é interessante, no versículo 14, ora, os discípulos tinham esquecido de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais? Por que não tendes pão? Ainda não percebeis? Não compreendeis, tendo ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvido, não ouvis? E não lembrais? Sabe, aqui Jesus está levando os discípulos a um novo nível. Jesus pega os discípulos novamente, coloca dentro do barco, está com eles no barco e eles vão passar para o outro lado. Lembra que nós falamos nos primeiros vídeos? Passar para o outro lado. No primeiro vídeo, nós falamos sobre Jesus cessar na hora ali o vento e também acalmar o mar. No segundo vídeo, nós falamos para você que tem momentos da vida que o Senhor não cessa o vento e nem acalma o mar na hora. Ele simplesmente faz você caminhar sobre as águas. E agora, nesse momento, nós vemos aqui Jesus levando os discípulos para um outro lado. E quando eles estão no barco, os discípulos esqueceram de levar comida, esqueceram de levar pão. E Jesus conversando com eles ali, Jesus começa um ensino poderoso para eles. Jesus começa a ensinar os seus discípulos, falando, né? Fiquem atentos, guardai-vos dos fermentos dos fariseus e de Herodes. Então o Senhor começa a falar para eles algo muito importante, para eles ficarem atentos e guardar o coração, para não ouvir o fermento de um, ou o fermento de outro, a confusão de um, a confusão de outro, mas era para ficar atento. Mas os discípulos estavam preocupados porque não tinham levado pão. Eles estavam preocupados com a falta de comida. Eles estavam preocupados com a falta. Talvez você está me assistindo hoje e os seus olhos estão fitados naquilo que está faltando na sua vida, daquilo que você não tem e gostaria de ter, daquilo que você acha que é essencial e não tem agora. Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a questão da sua vida hoje, mas talvez os seus olhos estão igual aos dos discípulos e eles não conseguiram ouvir Jesus naquele momento que eles estavam fitados na sua necessidade, que os olhos deles só se voltavam para a sua necessidade. Quantas pessoas só falam da sua própria necessidade? Quantas pessoas só olham para o que está faltando? Só olha para a necessidade, não olham para aquilo que o Senhor fez. E o Senhor quer levar esses discípulos para um novo nível, sabe? E aí Jesus percebeu que o coração deles e os ouvidos deles estavam fechados. Eles não estavam ouvindo nada que Jesus estava falando, porque a preocupação deles, a mente deles e o coração deles estavam preocupados porque não tinha pão para comer, não tinha alimento, tinha um pão só. Mas e aí? 12 discípulos para um pão? E olha aqui que interessante, aqui Jesus, percebendo isso, disse, né? Por que vocês argumentam que não tem pão? Por que na verdade, por que vocês estão aí questionando, indagando, conversando sobre a falta de pão? Por quê? E aí Jesus continua dizendo para eles, ainda não perceberam, não compreenderam e ainda tem o coração de vocês endurecido? Sabe, Jesus começa a fazer pergunta para eles, aí Jesus continua, tende olhos, mas não vedes, e ouvido, mas não ouvis. E aí o Senhor fala para eles assim, ó, e essa parte é muito peculiar para mim e para você. E nem vos lembreis. Sabe, Jesus está falando para eles, ei, você tem olho, você tem ouvido, você tem visto, você tem ouvido, mas não lembra? Quantas vezes nós esquecemos da provisão do Senhor? Quantas vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor já fez na nossa vida? E assim estava com seus discípulos. E olha o que o Senhor continua dizendo aqui nesse momento, e essa parte eu quero enfatizar com você no versículo 19. Olha o que o Senhor diz. Quando eu parti 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios sobraram? Deixa eu lembrar essa passagem para você.
Jesus está lá no meio da multidão pregando, está ficando de noite e os discípulos estão preocupados porque não tem dinheiro suficiente para comprar comida para 5.000 homens, mulheres e crianças. Não tem lugar para comprar essa quantidade de comida ali. E aí os discípulos querem que o Senhor Jesus despede a multidão. E o Senhor Jesus pergunta para ele o que temos. Aí Felipe diz para o Senhor, temos 5 pães e 2 peixinhos. E o que o Senhor faz? Dá a eles vocês de comer. Jesus olha para os discípulos e fala, vocês dão a eles de comer. Eu fico imaginando os discípulos naquele momento, como que nós vamos dar de comer? E aí Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, dá graças ao Senhor e começa a partir. Eu fico imaginando que ele parte o pão e o pão cresce. Parte o pão e o pão cresce e vai dando na mão de cada discípulo. E eu imagino que esses discípulos faziam o quê? Partia o pão e o pão crescia, partia o pão e o pão crescia, partia o pão e o pão crescia. Meu Deus do céu, e eles partindo. E aí a resposta deles para o Senhor é o quê? Quantos cestos sobraram para 5.000 homens? Eles responderam para o Senhor, nós alimentamos 5.000 homens e sobrou 12 cestos. Meu Deus, por que deve ter sobrado 12 cestos? Talvez você não pensa nisso. Imagina só, eu gosto de me divertir com isso. Porque se eles estão partindo e está crescendo, alimentou o povo, eles ficaram brincando. Aí partiu. E aí foi jogando dentro do cesto, sobrou 12 cestos cheios de pão. E aí Jesus pergunta para eles de novo, olha só. Quando eu parti 5 pães, quando eu parti 7 pães a 4.000, quantos cestos de pedaços tomaste? E eles responderam, 7. 7 cestos. Novamente ali em um outro momento, o Senhor pega 7 pães, parte para 4.000 homens e sobra 7 cestos, sabe? E Jesus faz essa pergunta para os discípulos. E eles disseram 7. E ele lhes disse, como é que você não compreende ainda? Aqui Jesus leva eles a um novo nível. Por que, pastor, leva um novo nível? Porque aqui o Senhor leva ele a um nível de fé, leva um crescimento. Pensa comigo aqui, ó, ele está no barco, tem um pão só. Mas o que eles viveram lá atrás com Jesus? Jesus parte 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e sobra 12 cestos. Depois Jesus pega 7 pães, dá para eles partir de novo para 4.000 homens e sobra 7 cestos. E agora eles estão num barco com Jesus, só tem um pão e eles esqueceram dos milagres que Jesus tinha feito. Eles não lembravam, por isso que eles estavam preocupados, eles estavam focados na falta. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje Jesus quer te levar a um novo nível de fé. Hoje Jesus quer te levar a um novo patamar de vida. Mas para isso você precisa lembrar tudo que Jesus já fez na sua vida e a sua dificuldade, a sua necessidade hoje, tudo que está acontecendo na sua vida hoje vai ficar pequeno. Olha só, tinha um pão para 12. Jesus parte 5 pão para 5.000, mais mulheres, deve ter 15.000 pessoas. 5 para 15.000. O que era um pão para 12? Não era nada. Esse problema era fichinha. Mas enquanto os olhos deles estavam na falta, eles estavam preocupados. Então lembra disso aqui comigo hoje. Pedro, quando ele estava caminhando sobre o mar, estava tudo legal. Vento forte, as ondas grandes, mas ele continuou caminhando. O dia que os olhos, no momento que os olhos dele foi para dificuldade, foi para o vento forte, foi para as ondas, Pedro começou a afundar. E esses discípulos novamente estão aqui olhando para a necessidade, para o problema, para a circunstância. Então tira os olhos hoje da falta, tira os olhos hoje da necessidade e coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Porque aquele que já fez coisas extraordinárias na sua vida, lembra aí quantas coisas, quantos livramentos, quantas provisão que Deus te deu, que Deus colocou na sua vida, quantos detalhes já aconteceu, o seu problema hoje vai se tornar muito pequeno se comparado àquilo que você já passou lá atrás. Então Deus quer mudar você de nível hoje e Ele faz isso lembrando você, lembrando eu também, de tudo que Ele já fez e o que Ele pode fazer em circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.